Irmãos, bom dia, sejam bem-vindos para mais um bate-papo entre amigos. Hoje a gente vai falar sobre a hermenêutica e a relação com a compreensão da Trindade, e principalmente focado no tema casamento. Como é que a gente faz uma leitura dos textos bíblicos com base nisso? Hoje a gente vai estar falando com o pastor Márcio Ribeiro. Ele escreveu esse livro aqui, O Casamento e a Trindade, e é da editora Peregrino. Esse livro aqui foi baseado na tese de mestrado dele e fala sobre a relação entre a comunhão trinitária e a compreensão de casamento. A gente teve alguns probleminhas agora na nossa live, e aí a gente está tentando resolver e vamos esperar o pastor entrar aí então para a gente poder iniciar o nosso bate-papo. A gente vai falar sobre como essa compreensão da Trindade é importante então para a interpretação bíblica. Então, o pastor vai dar sua contribuição aí para nós sobre os seus estudos. Ele, segundo o que ele me falou, ele é um apaixonado pelo tema da Trindade, né, a compreensão da Trindade. Então, algumas coisas ele já está lendo, já tem lido sobre o assunto. Então, a gente vai também bater esse papo aqui em relação a isso. Vamos ver aqui. Pronto, agora vai. Aí, se eu só aceitar a solicitação, vai estar aí na... Opa! Tá me ouvindo, pastor Lázaro? Estou ouvindo sim. Agora deu certo, né? Meu irmão, me perdoe, viu? Eu sou meio leigo nesse negócio. Eu pensei que o Instagram poderia ser usado no notebook, em qualquer dispositivo. Não, eles limitam mais ao celular e tem uma série de limitações. Inclusive até a live no Instagram, ele limita o tempo em 1 hora. Então você tem que limitar o seu tempo de live em 1 hora, porque aí depois de 1 hora ele corta, né? Automaticamente Ok. ele corta a live. Aí eu tenho aqui um reloginho onde eu fico de olho, né? O reloginho aqui da live. Por exemplo, a gente já está em 2 Sim. minutos e 15. E aí, quando estiver se aproximando mais ou menos uns 15 minutos, aí normalmente eu aviso ao pessoal que está se aproximando o fim para a gente Uhum. tá se preparando aí para o final. Pastor Márcio, Minha iluminação mais tá uma legal pra vez, você aí? tá assim, às vezes está falhando um pouquinho, né, a internet, eu acho, mas eu creio que dá para a gente trabalhar sem problema. Deixa eu só colocar aqui o nosso... Não, antes de colocar o nosso tema aqui, eu queria que, primeiramente, para o pessoal que está aí nos acompanhando, né, e os que vão acompanhar depois, uma das coisas que a live no Instagram tem permitido é que fique gravado. Tem algumas pessoas também que aí eu gravo aqui no Instagram, depois eu jogo para o meu canal do YouTube. Aí tem pessoas que sempre me Uhum. perguntam se vai ficar gravado, se porque aí eles assistem depois, Pode- né? Então eles acompanham Sim, posteriormente. sim. E aí, para quem vai Uhum. estar nos acompanhando, queria que o senhor se apresentasse aí, falasse um pouquinho sobre o senhor, né? O que é que o senhor tem trabalhado, o senhor é pastor, onde? Faça um pouquinho só isso, o fio. Ok, beleza, ótimo, maravilha. Então fala um pouquinho sobre, né, os trabalhos que o senhor tem feito, onde é que o senhor tem trabalhado, né? Para que o pessoal possa lhe conhecer. Então, meu irmão, me chamo Márcio Ribeiro, né? Eu sou carpinense, pernambucano. Sou casado com Nádia há 13 anos, temos 2 filhos, Arthur de 6 anos, Isabela de 2 anos. É por isso que eu perguntei se a iluminação estava legal, porque eu estou preso dentro do quarto aqui, eles estão lá fora. Então é bem Sim, complicado estudar, trabalhar, ler nessa relação aí. Hoje eu faço parte da Igreja Comunitária das Acácias, uma igreja independente, uma igreja relativamente jovem no Brasil. É um trabalho que começou no Nordeste, né? A gente está implantando igrejas no Nordeste. Digo nós, assim, a liderança, né? Atualmente eu estou ajudando na implantação de uma outra igreja, que é a Igreja dos Amigos, também uma igreja americana que foi para o Brasil. Essa igreja está com 6 anos de implantação. Eu estou lá tentando ajudar eles na formação de sua liderança. Só uma correção, eu ainda não sou pastor. Eu, apesar de andar com sim. eles, trafegar entre eles, a maioria dos meus Ah, amigos, entendi. muitos meus amigos são pastores, mas eu não sou pastor. Também tenho servido a Deus no seminário, como secretário do seminário e como professor também.
de 2 cadeiras no seminário. E é uma alegria poder estar com você, meu irmão. E junto podemos estar aprendendo um pouco mais da palavra de Deus a partir da Santa Trindade. Amém, que bom, que bênção. Você é apesar de não ser pastor, mas você é um estudioso da palavra, né? Tem estudado, né? Inclusive até eu mostrei aqui o livro que você escreveu, né? Que é baseado na sua tese de mestrado, não é isso? Foi, rapaz, isso aí foi uma paixão que eu tinha no meu coração em publicar, mas eu vi esse sonho muito longe. Mas aí Deus foi abrindo as portas, foi viabilizando os meios. Eu primeiro publiquei ela na primeira edição aqui mesmo no Editora Recife. Aí depois Sim. eu consegui entrar em contato com a editora Peregrino, aí eles tiveram interesse, aí a gente colocou, digamos assim, numa vitrine mais nacional, né, dando mais visibilidade ao trabalho. Foi mesmo uma paixão para tornar o tema, resgatar um pouco do tema e torná-lo conhecido, né, para a Igreja de Cristo, mais conhecido na verdade. Nesses últimos anos a gente percebe um resgate do tema da Santa Trindade, não só na esfera teológica, apologética, mas em outras áreas também. Sim. Em relação a esse tema Trindade, eu sei que você me falou que tem lido sobre o assunto, tem pesquisado. A compreensão da Trindade para a fé cristã, qual é a importância dela? De você ter uma correta compreensão da doutrina da Trindade. Uhum. Então, pastor Lázaro, eu entendo como a maioria dos teólogos, ou se não todos os teólogos da ortodoxia cristã entendem, né? Eu vou falar igual a Dr. Pasmínio, que é um teólogo, eu acho que é equatoriano. Ele escreveu um livro chamado Deus, Nosso Mestre. Você está me ouvindo? Não conheço não. Você está me ouvindo, pastor? Tô ouvindo, mas tá cortando. Tá cortando, né? Acho que deve ser é isso. Eu acho que é a minha internet. Mas Então eu entendo que pode falando. Uhum. Eu entendo que a doutrina da Trindade, pastor, é o núcleo da fé cristã. Ela não é mais uma doutrina elencada nas doutrinas sistemáticas que nós temos lido, contemplado. Ela é o núcleo, é o fundamento principal. Se você tira a doutrina da Trindade como sendo o fundamento principal da fé cristã... Olá, voltou. Oi. Só um minutinho, tá caindo, só um minutinho. Sim, pode ficar à vontade. Acho que o pastor está tendo um probleminha lá com a internet, né? Tecnologia, ela faz isso às vezes, né? Dá uma bronca para a gente poder utilizá-la, né? Mas, para você que não sabe, a doutrina da Trindade, ela foi uma das cristã, no seu princípio. Deixa eu lembrar lá com a internet dele. Mas é o seguinte, eu vou encerrar novamente aqui a live e verificar com ele se ele conseguiu solucionar o problema da internet. Mas assim, eu vou esperar, vou aguardar mais um pouquinho. A Trindade, ele é um tema, olha aqui, tá de volta, vamos ver. Só ver aqui se ele retorna. Assim mesmo, gente. Ao vivo é assim mesmo. Olha, gostei da boi, né? Valeu. Pastor Lázaro? Inverta a câmera, pastor. Só inverter a câmera aí no botãozinho. Ok. Hoje está difícil. Hoje está difícil. Não, sem problema. Acontece, faz parte. A tecnologia tem hora que ela ajuda, tem hora que ela não ajuda. Faz parte. Acho que eu reiniciei ali meu roteador, eu reiniciei meu roteador, que a minha conexão está caindo muito. Certo. Eu vou precisar trocar de provedor, então, gente. Veja agora se ficou melhor, pastor. Melhorou. Agora, esse fiozinho aí, ok. Saiu? Saiu. Complicado. Bem, irmão, eu acho que agora deu uma...
deu uma melhorada, mas assim, não tem problema não, viu? A tecnologia é assim mesmo. Vamos ver se a gente consegue fazer da forma como está, né? Assim, a gente estava falando sobre a importância, né? Então, a importância da Trindade para a compreensão da fé cristã. Qual é essa relação base, né? Eu posso desconsiderar a Trindade e tudo bem ou não? Era sobre isso que a gente estava falando. Como eu te falei, eu acho que cortou na hora aí. A Trindade é o núcleo da fé cristã. Se você tira a Trindade da fé cristã, ela deixa de ser... A fé cristã deixa de ser fé cristã, deixa de ser cristianismo. É como disse um teólogo, né? Robert Pasmin, na sua obra Deus, o Nosso Mestre. A Trindade é o núcleo da fé cristã, é o centro da fé cristã. É a partir da Santíssima Trindade que a gente responde todas as questões fundamentais da vida. Então a Trindade não é mais uma doutrina elencada entre várias outras. Ela é o núcleo, é o principal da cristandade. Se eu não me engano, a Trindade, ela foi uma das doutrinas, das primeiras doutrinas, né, que a igreja batalhou de maneira estruturada para trazê-la, né, à tona, se eu não me engano. Não sei se foi, eu vou chutar aqui, o Irineu de Leão, ou não sei, mas foi alguém, né, que lutou pela... faz muitos anos que eu li sobre isso. A Trindade, quem primeiro trouxe essa temática para digamos assim, explicar a Trindade, né, em termos mais filosóficos, teológicos, foi o Tertuliano. Aí depois, com o problema de Nicéia, aí com Ário, né, que ele está exatamente questionando a natureza do Filho de Deus, aí acabou depois também respingando no Pai, no Filho. Aí depois veio os pais Capadócio, né, Gregório de Nazianzo, que também trabalhou a questão do Espírito Santo, e aí, querendo ou não, acaba respingando a outras pessoas divinas, né, sobre as três pessoas da Trindade. Por que você começou a dar uma estudada nesse tema? O que é que você percebeu da potencialidade dele? Na verdade, pastor Lázaro, eu desde que eu me converti à fé cristã, eu aceitei a Cristo, quando eu descobri o tema, eu me apaixonei por ele já no início da minha fé, com meus 18, 19 anos. E entrei no seminário, também meu trabalho de monografia foi em cima do aspecto histórico da doutrina. Então se tornou uma paixão. Então eu coloquei no meu coração em escrever no mestrado sobre esse tema. Na verdade, eu fui pego de surpresa, fui surpreendido, na verdade, porque o coordenador do curso e o meu professor orientador era também apaixonado pela doutrina da Trindade, que é o Dr. Davi Burke. Então, meu irmão, fomos com a vontade de comer o útil e o agradável. Aí foi maravilhoso. Amém, que bom. Assim, em termos de a compreensão da doutrina da Trindade, você vê assim, por exemplo, quando você desconsidera, na prática, quando você desconsidera a doutrina da Trindade, para o tema que você escreveu a respeito do casamento, o que você basicamente desconstrói no conceito de casamento quando você desconsidera a doutrina da Trindade? Então, a doutrina da Trindade, ela vem resgatar muitos princípios, muitas práticas conjugais que a gente às vezes não relaciona ao Deus Trino, como por exemplo, a própria comunhão, a própria relação de unidade do casal, né? A gente tem a analogia de Cristo e a igreja, mas a gente se esquece que temos a analogia primeira antes de Cristo e a igreja, que é a própria as três pessoas. O homem é criado à imagem do Deus Trino, né? Agostinho vai dizer que o homem é criado à imagem do Deus Trindade, na sua obra Trindade. Então, a gente percebe que temos uma analogia sublime para o casamento, onde ali percebemos os papéis no casamento, a unidade do casal, onde pode ser... A partir da Trindade, nós saímos do egoísmo para o altruísmo, né? Ou como diz Davi Monk, o outrocentrismo. Então, a gente percebe que o Filho busca a glória do Pai, o Pai busca a glória do Filho e o Espírito Santo busca a glória dos dois. Então, no casamento deveria ser assim. O marido deveria buscar honrar sua esposa e sua esposa honrar seu marido, ou buscar a glória um do outro. Então, as implicações práticas são muito ricas, né? Sai do egoísmo para o altruísmo na Trindade. Claro, a analogia também pode ser feita no casamento entre Cristo e a igreja, que você percebe lá em Efésios que Cristo, ele dá vida pela sua igreja.
Então o marido deveria fazer de tudo pela sua esposa, sacrificar-se pela sua esposa, né? Que é essa ideia que Paulo quer dar aos Efésios ali. Então é muito rico o tema da Trindade, que trabalha essa questão da comunhão, ou da unidade do casal e a diversidade do casal, né? A gente percebe que na Trindade você resgata os papéis conjugais. Hoje nós temos dentro das nossas igrejas, eu acho que dentro da fé cristã, do cristianismo brasileiro, uma guerra conjugal muito grande, que ainda muitos irmãos, muitos crentes, ainda não entenderam o seu papel na relação conjugal, né? E por não entender, acabam invertendo esses papéis. E a Trindade traz esse resgate também. Você percebe em João que Jesus deixa isso bem claro. Ele não tá. Eu vou dar um exemplo para se aplicar ao casamento. Não é isso, mas você vê o registro do apóstolo João, quando fala: eu preciso ir para que o Espírito Santo venha, e ele virá e vos ensinará, e ele falará tudo que eu vos tenho dado. Então você percebe a dinâmica ali das três pessoas. Ele fala depois do Pai. Então você não vê egoísmo, você não vê jogos de poder nas três pessoas, você não vê nada do que vemos hoje. Claro, nós estamos tratando sobre o Deus perfeito. Mas se Deus deixou esse registro para nós, essa analogia, esse exemplo, é possível que também possamos refletir um pouco dessa comunhão das três pessoas nos papéis conjugais. A esposa sabe seu papel, Exato. O marido sabe seu papel. É interessante isso, porque as pessoas elas desconsideram quando a gente reflete, né, o tema da Trindade e as implicações desse tema, né, para a vida cristã como um todo e para a leitura das Escrituras. É quando, por exemplo, a gente volta lá para Gênesis, e é interessante isso, quando Jesus, quando é questionado a respeito do casamento, ele diz assim: não tendes lido, né? Não tendes lido, ou seja, por que você não vai lá em Gênesis dar uma olhada na vontade de Deus? E a gente percebe que quando Deus cria o homem, que diz assim: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. E quando ele diz isso, na sequência, a gente vê ali ele dizer que criou homem e mulher, a imagem de Deus os criou. Ou seja, o mais interessante é que hoje o mundo ele prega uma igualdade na direção da uniformidade. Mas a Trindade, ela nos apresenta igualdade na diversidade. Pai, Filho e Espírito, ou seja, aquela base, né, que a gente aprende no seminário, né, sobre teologia da Trindade, né? O que o Pai é o que o Filho não é e o que o Espírito não é. O que o Espírito é, o que o Pai é, o que o Filho não é, e aquela coisa, né? Então, o que ele não é, o que ele é. E aí, em cima desse entendimento, né, aí você estabelece a compreensão da complementaridade, da diversidade que ocorre na Trindade, apesar dos três serem iguais, né? Mas são... Ou seja, é esse o elemento que é trazido, então, para dentro do casamento? Exatamente. Exatamente. É um resgate do masculino e do feminino, e não do machismo nem do feminismo. A proposta divina é essa. Você percebe lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3, que ali Paulo discutindo diante de nós algo eterno, né? Onde revela que o pai é o cabeça do filho, assim como o marido é o cabeça da esposa. Paulo ali está nos levando a algo magistral, algo eterno, onde o filho é funcionalmente submisso ao pai desde a eternidade. Isso é aplicado ao casamento porque ele vai aplicar isso a marido e a esposa. E você percebe que, como você citou Gênesis, né, é interessante que Jesus ali ele nem escolhe a escola de Rilema de chamar. Ele não escolhe Deuteronômio 24, ele volta para o jardim, para mostrar que a proposta desse casamento não é Deuteronômio, é o jardim. Dois se tornam uma só carne, assim como três são um na Trindade. Interessante que o termo que está lá, dois se tornam um, é o mesmo termo um usado em Deuteronômio 6. É a unidade composta, onde duas pessoas se tornam uma e onde três são uma, sem perder sua identidade, pessoalidade, distinção e, o mais importante também, sem perder a sua dignidade, sem perder sua honra, ambos são imagem e semelhança de Deus. Então a Trindade traz esse resgate, onde o marido olha para sua esposa como alguém criado também, imagem de Deus,
mas que funcionalmente ela é submissa a ele no casamento. Porque Deus estabeleceu assim. Sim. Assim como o filho é submisso ao pai, a esposa é submissa ao filho. Assim como a igreja é submissa a Cristo, a esposa é submissa ao marido. Então temos essas duas analogias riquíssimas do casamento e às vezes a teologia da Trindade ela ficou restrita ao campo mais teológico, sistemático, apologético. Mas graças a Deus que a gente percebe um resgate hoje da doutrina santa da Trindade em outras esferas, na sociedade, no casamento, na família mais ampla. Então a gente percebe que está havendo um despertar para que o tema da doutrina da Trindade, digamos assim, ocupe um lugar que é dele devido, né? É o tema central da fé cristã, núcleo da fé cristã. E não pode estar restrito só a campos apologéticos ou defender ela contra as seitas. É interessante, as pessoas elas não percebem, né, a profundidade que a doutrina da Trindade ela traz, porque até mesmo a própria ideia da igreja, né, se eu não me engano, existe um texto também que eu pelo menos tenho essa percepção, né, e aí você pode dar sua opinião também. Quando Jesus diz, né, Pai, que eles sejam um em nós, como eu sou em ti e tu és em mim. E que eles sejam, ou seja, tanto eles, nós, como igreja, sejamos uns com os outros, como igreja, quanto também a igreja se torna um com a Trindade. Ou seja, é como se a igreja entrasse nesse movimento trinitário, né? Pai, Filho e Espírito. A igreja passa a fazer parte dessa unidade com a Trindade. Isso é também uma implicação, não é isso? Concordo plenamente, exatamente. Cristo, na oração sacerdotal, né, em João, ele está fazendo isso, ele está rogando aos discípulos, rogando ao Pai que eles sejam, que ele reflita essa mesma comunhão, essa mesma unidade que existe na pessoa do Pai e do Filho, e consequentemente do Espírito, mesmo não citando diretamente o Espírito ali, mas a gente sabe que o Espírito está ali, né, por trás, é o vínculo do amor, né? Então ele está incluído mais nas duas pessoas. Concordo plenamente, é uma aplicação à igreja, né, o papel da igreja nessa comunhão, nessa diversidade de papéis dentro do trabalho do reino de Deus. Sim, concordo. É interessante que então existe, na realidade, eu acho que você falou sobre isso, né? Você usou um termo aí funcional, submissão funcional. Então a gente percebe que, por exemplo, Pai, Filho e Espírito são iguais, né, em importância, em valor. Mas para missões do tipo salvação, redenção, eles se organizam, né, de tal forma que o pai assume a liderança, né, funcional, o filho assume a execução funcional do plano da redenção, e o Espírito Santo realiza a função de capacitar, de convencer, né, toda essa... Ou seja, quando a gente olha do ponto de vista funcional, parece-me que eles assumem uma certa hierarquia. Não é isso? Exatamente, pastor. Funcional. Exatamente. Sim, pode comentar. Essa mesma lógica é trazida para dentro do casamento, então. É o mesmo pensamento. Concordo, então, eu posso entender tanto... Sim, pode falar. Pode falar, pastor. Porque o tema é muito gostoso, aí a gente fica... Concordo plenamente. Existe uma discussão sobre essa questão da subordinação do filho ao pai, né? Da submissão das pessoas dentro da relação intratrinitária. Eu não tenho dificuldade em entender essa subordinação, essa submissão, porque eu entendo ela em aspecto meramente funcional. Assim como a esposa se submete ao marido, isso não implica que ela é menos humana do que o marido, que ela é menos imagem de Deus que o marido. Pelo contrário, ela está assumindo um papel, uma categoria que Deus estabeleceu para ela. Assim como na eternidade, Deus estabeleceu os papéis das pessoas divinas no aspecto funcional, não ontológico. Ontologicamente são iguais, com a mesma natureza, poder, majestade, glória, honra, a mesma dignidade. Mas funcionalmente precisamos concordar
que eles estabeleceram isso, porque senão nós incorremos em cair em algum movimento herético do quarto século da igreja, do terceiro século, né? O modalismo, o sabelianismo, né? Ora, se não existe subordinação funcional ou submissão funcional, então quem foi que morreu na cruz? Foi o pai? Enfim, então é preciso entender, e isso ao meu ver está muito claro nas escrituras, nos evangelhos, nas epístolas, né, de Paulo, essa submissão funcional do filho em relação ao pai e do espírito em relação ao filho e ao pai. Essa mesma relação, e aí quando a gente vai abrir mais as implicações, não só o casamento, mas também, por exemplo, na igreja. Né? A Bíblia diz lá, né, em Hebreus, né, sede submisso aos vossos líderes, né, porque eles velam por vossa alma. E quando a palavra de Deus fala sobre submissão da ovelha ao pastor, né, a pessoa que está ali liderando aquele grupo ali, ela não está falando de que aquela pessoa que lidera é superior, pelo contrário. Ela está estabelecendo ali uma relação funcional, né? Presbíteros, diáconos, aí ele vai estabelecer uma série de figuras, né, dentro dessa estrutura do corpo de Cristo, né? Onde Cristo é o cabeça, ou seja, então isso também é trazido nessa relação com a igreja também, não é isso? Concordo, boa analogia, é isso mesmo. A doutrina da Trindade, na verdade, ela é aplicada em toda a esfera da vida. Toda a esfera da vida. A gente está falando do Deus Trino, né? Do Deus infinito. Então, as implicações são infinitas também. Né? No casamento, na sociedade, na família, na política, nas autoridades constituídas, né? Já que existe em Deus uma unidade em diversidade e diversidade na unidade. São iguais no ser, diferente no fazer, como disse Davi Murk, né? Então a gente entende que é preciso que haja essa riqueza de papéis, essa diversidade de papéis que existe na própria divindade. Deus na comunidade, né? Então ele funciona, qualquer esse termo assim, funciona assim. Mas lembrando, toda analogia acerca de Deus é uma analogia manca. É o que nós nos aproximamos mais daquilo que a Escritura revela. É interessante isso, porque às vezes a gente... a doutrina da Trindade, ela aponta para uma percepção comunitária, uma percepção funcional, uma percepção a respeito da complementaridade, do serviço, que é transcendente, ou seja, ela aponta para uma ideia que é muito maior do que qualquer outra coisa que a gente possa encontrar na criação, né? Porque ela vem de algo eterno, ou seja, quando a gente percebe quando a gente tenta reduzir a Trindade a uma mera comparação, né, de elementos da criação, a gente corre o risco de tentar reduzi-la, e ela não é assim, ou seja, ela é sempre muito maior do que tudo isso, não é isso? Exatamente. Ao longo da história da igreja, né, os pais da igreja têm tentado fazer analogia acerca das três pessoas, e a gente percebe que todas elas, como até de hoje, são mancas. A gente está falando do Deus infinito perfeito. Então, a gente tenta trazer analogias para poder entender esse mistério eterno, né, que é as três pessoas. E é bom lembrar que o conceito da Trindade, do Deus Trindade na Escritura, no cristianismo, é único, né? Não pode ser confundido com nenhuma outra cosmovisão e nenhuma outra proposta. Três pessoas que subsistem, é um Deus, uma divindade só que subsiste em três pessoas distintas. Somente o cristianismo possui esse conceito. Nenhuma outra cosmovisão, nenhuma outra religião, nenhuma outra filosofia possui esse conceito. Somente a fé cristã. Interessante. Uma irmã está perguntando aqui, deixa eu ver como ela é a Gaia, eu acho que é Gaia Manete, está perguntando, desculpa, mas tem uma pergunta. Quando se fala de autoridade, então não se quer dizer superioridade? O que seria autoridade em termos bíblicos? Poderia dizer mordomia ou serviço, então? Vamos pensar, vamos partir da ideia da Trindade. O fato do Pai ter autoridade para enviar o Filho não indica superioridade do Pai em relação ao Filho, não é isso? Exatamente. A autoridade ou a superioridade é simplesmente na função, nos papéis, na funcionalidade. Quando falamos de Trindade nos seus papéis, na sua diversidade, devemos tentar
fazer analogia com casamento, eu acho que é melhor para a gente entender, porque a gente está falando de algo eterno e infinito. Então vai ter uma hora que isso vai dar uma bagunça na cabeça. Né? Porque Sim. como é que as pessoas são da mesma natureza e poder se uma é submissa à outra? Submissa funcionalmente, como nós já falamos. Então, ora, eu estou diante da minha esposa. O que é que Deus estabeleceu para o casamento? Como está lá em Efésios, está em 1 Coríntios. O marido é o cabeça da esposa. Esse termo cabeça, o senhor sabe no grego, é ter autoridade sobre. É alguém que está governando sobre outros, ou sobre outro. Então, a esposa é submissa a essa autoridade. Mas em nenhum momento a Escritura diz que ela é inferior ao homem por causa disso, na sua natureza, na sua ontologia, mas sim nos papéis. Nos papéis, sim, mas não no ser, na natureza, na essência. Assim como é nas três pessoas. O filho diz, lá em João 5,19, que ele não pode fazer nada senão através do pai. Mas ele continua dizendo, mas tudo que o pai faz, o filho faz semelhantemente. Veja, ao mesmo tempo ele fala no discurso dele sobre uma submissão, e ao mesmo tempo ele fala sobre um poder que ele tem igual ao pai. Ó, tudo que o pai faz, o filho faz igualmente. Se o pai cria, o filho cria. Se o pai governa, o filho governa. Se o pai julga, o filho julga. Se o pai é eterno, o filho é eterno. Mas funcionalmente, nos papéis, o filho se submete ao pai. Que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Isso é um conceito, porque assim, as pessoas elas não compreendem no que diz respeito a isso. Por quê? Porque o mundo pagão, vamos dizer assim, ele funciona sobre estruturas de poder, né? Estruturas de poder no sentido de que quem tem mais poder é maior do que o outro, ou seja, é mais importante do que o outro, é superior ao outro, nesse sentido de estruturas de poder, ou seja, isso é muito fruto do paganismo, né? do politeísmo, né? Dos muitos deuses, da compreensão de vários deuses, em que um deus é mais poderoso que o outro e que manda no outro, que o outro. Ou seja, essa compreensão não é a compreensão bíblica, e aí eu vou complementar a sua resposta com um conceito interessante, que Jesus ele diz que o maior no reino de Deus é o que serve a todos. Exatamente. Ou seja, autoridade nas escrituras é sinônimo de serviço. E a irmã colocou mordomia. É verdade, é isso mesmo. Você está correta. Ou seja, Jesus ele é o maior no reino de Deus. Por quê? Porque ele serviu a todos. Como é que ele serviu? Se entregando para morrer por nós. E é nesse contexto que Jesus diz, o maior é o que serve a todos. Ou seja, o que é servir? Entregar-se, abrir mão de si em amor a outro. O que é, então, a autoridade no casamento, então, funcionalmente falando? O marido, ele é o líder, por quê? Porque ele foi chamado, como Cristo foi chamado para morrer pela igreja, o marido foi chamado para se entregar por sua esposa, servindo-a. E aí, quando diz servir no sentido de autoridade, está dizendo aquele que estabelece, guia e serve. Isso tudo faz parte do serviço dele, né? do serviço do marido. O marido ele toma a decisão, não sozinho, ele toma a decisão junto com sua esposa, mas pesa sobre ele a responsabilidade de decidir. E isso faz parte do serviço dele para com a esposa. Para o benefício da esposa, ele é chamado a liderá-la, a liderar a família com sabedoria, com amor, com entrega. E é esse o sentido, não é isso, Márcio? Meu irmão, não vou dizer mais nada. Só vou transcrever embaixo. Exatamente. Vê como é interessante isso, né? Concordo plenamente. O mundo, né, tem um conceito extremamente equivocado sobre liderança, submissão. Né? As pessoas hoje em dia entendem submissão quando a Bíblia fala como subserviência. Não é isso que a Escritura revela, não é isso que Cristo ensina nem os apóstolos. Submissão, irmãos e irmãs, é algo sublime. Cristo comparou as esposas à igreja. Em 1 Coríntios capítulo 13, Paulo compara a igreja, compara a esposa a Cristo que se submete ao Pai. Pai como cabeça do filho. Então é algo sublime, é um resgate da dignidade feminina da mulher no cristianismo e na própria Escritura. Então precisa se ter muito cuidado com isso. Concordo plenamente com o que o irmão falou. É interessante que um exemplo, né? Você está numa situação para resolver em casa
e você quer tomar uma decisão com sua esposa, mas a sua esposa tem um olhar sobre aquela situação melhor do que a sua, mais apurada. Se você decidir em ouvi-la e concordar com o que ela está pensando para decidir para o lado de vocês para o casamento, isso em nada diminui sua liderança, sua autoridade. Pelo contrário, é como bem colocou o irmão, o pastor Lázaro, é uma liderança serva. Uma liderança que ela é uma liderança para o serviço. É isso que Cristo quer ensinar aos homens, né? A nós, os machos, né? Quer ensinar a ala masculina, né? A verdadeira masculinidade é essa. Não é o homem chegar e dizer, eu sou o líder aí, de respeitar a opinião da mulher, não dar atenção a ela como esposa, como imagem de Deus, como uma só carne com você e suplantá-la porque você tem sobre você a prerrogativa de liderança. Isso aí não é a liderança bíblica e não é a liderança estabelecida pela palavra de Deus. Isso é tão importante, esse conceito, porque você vê na Trindade, nessa preocupação trinitária, né, do filho honrar ao pai. Ele não está preocupado em se honrar, né, em se estabelecer, em se exaltar, mas ele diz, olha, eu vim aqui para engrandecer o nome do meu pai. E o pai, a preocupação dele é o quê? É engrandecer o nome do filho. Ou seja, é exaltar o filho exaltar o pai. E esse movimento, né, em que... E como é que o filho faz o que o filho faz para exaltar o pai? Obedece o plano do pai, né? O plano estabelecido pelo pai. E que não foi estabelecido pelo pai porque o pai determinou e o filho, sim, senhor. Não. A própria escritura diz que o que o filho pensa, né, o pai pensa. A opinião do filho é a opinião do pai. Ou seja, o plano de redenção ele foi em comum acordo feito pelos três, de modo em união plena, e o filho executando o plano, e o plano faz parte do plano submeter-se ao plano do pai, né, a autoridade do pai, faz parte da execução desse plano. E isso honra o pai, e o pai, então, honra o filho. Exatamente. É isso que a Trindade nos ensina. Não é isso? Exatamente. Não existe três vontades nas pessoas divinas, existe uma vontade, assim como só existe uma divindade, um Deus, que subsiste em três pessoalidades, são três pessoas que conversam uma com a outra. Eu gosto muito do conceito do Scott Horrell, no seu artigo, né? Uma cosmovisão trinitária, está na internet. Ele vai dizer que a Trindade são três pessoas com a mesma essência, mas num relacionamento profundo e dinâmico. As três pessoas não vivem em uma eternidade estática, não. Eles se relacionam. Deus, para amar, não precisa ter criado nada. Ele tem um Filho e o Espírito. É por isso que podemos falar de Deus que Ele é amor. E encontramos nele o verdadeiro sentido do que é amor. O verdadeiro sentido do que é companheirismo, do que é se doar. Porque o Pai tem um Filho que tem o Espírito. Eles se doam mutuamente, se glorificam mutuamente. Então, é de extrema relevância resgatarmos a Trindade nesse aspecto. Um aspecto mais prático, mais próximo, digamos assim, da nossa realidade. Porque o nosso Deus ele se relaciona, é um Deus relacional. Diferente dos deuses pagãos, dos ídolos, né, que é transcendente ou não existem, né, nas cosmovisões distintas. Interessante. Isso a compreensão que nos dá, né? A gente já vai começar a chegar nos momentos finais. Aí eu vou pedir para você dar umas dicas de livros, né? Leituras, pessoas que querem ler, né? Se você quiser passar umas dicas, né, de leitura. Mas é interessante, né? Para a gente ir fechando aqui, que a compreensão da Trindade, ela é uma compreensão extremamente filosófica, muito superior. E ela nos dá, vamos dizer assim, o tempero de toda a leitura das Escrituras, né? Você consegue perceber o sabor da Trindade quando você, de fato, estuda a Trindade e compreende a Trindade da maneira como as Escrituras revelam essa doutrina. Você compreende que ela dá tempero a toda a Escritura no sentido de quando Cristo cobra a unidade dos irmãos, quando Cristo diz que derrubou o muro de separação, quando Jesus diz que o maior é o que serve, quando Jesus fala sobre casamento, quando fala sobre igreja, quando fala sobre vida em comunidade, quando fala sobre tudo nas Escrituras, você vê ali o tempero
né, da Trindade, o reflexo, né, daquilo que Deus diz, façamos o homem a nossa imagem, nossa semelhança. E quando ele disse isso, ele estava falando em relação também, né, ao comportamento trinitário, né, e como nós precisamos aprender a vivenciar isso. Então, essa é a grande importância, né, da gente estudar a Trindade. E aí, Márcio, eu queria saber de você, então, se eu quiser aprofundar meu conhecimento na Trindade, compreender mais sobre esse assunto, quais seriam, então, as leituras que você poderia nos indicar? Uhum. Graças a Deus, no Brasil, nós temos muitas obras já que traz essa implicação mais prática da Trindade para uma esfera mais relacional. Você aí, para as mulheres, para os homens também, mas uma obra mais escrita para a ala feminina. Nós temos aí a obra da Nancy Pearcey, né? A Esposa Excelente. Eu achei fantástico, porque em dado momento na obra dela, ela faz essa analogia da esposa submissa ao marido como Cristo. Então ela apresenta vários gráficos na obra dela, relacionando as três pessoas com o casamento e aplicando a Trindade ao casamento. Então é muito boa a obra dela, profunda, uma obra ao mesmo tempo profunda e ao mesmo tempo simples de ler. Então uma obra muito boa. Também tem a obra do Tim Chester, né, da Fiel, que é Conhecendo o Deus Trino, muito jóia essa obra dele também. Ele não trabalha tanto o aspecto do casamento, mas é uma obra muito gostosa de ler. Ele resgata a Trindade para a vida cristã, para a contemplação do Deus Trino. Então, muito jóia. Temos também um comentário do André Kostenberg, Pai, Filho e Espírito Santo. É muito bom também, da Vida Nova. Então, tem o do Dr. Abraham Muck, né, a obra nova dele agora, Lar, Casamento e Família. Tem em vários momentos no livro dele, ele trabalha a Trindade, e graças a Deus também, e louva a Deus, ele cita um trecho da minha obra no livro dele. E, enfim, irmão, são várias obras. O Tim Keller, o Significado do Casamento, ele resgata um pouco do Deus Trino, quando fala sobre a solidão no jardim, né, a importância de uma esposa para o marido, e ali ele faz uma relação rápida, breve sobre a Trindade. Então, acho que são essas obras, né, que já podem nortear os nossos irmãos, se desejarem conhecer mais profundamente a doutrina da Trindade e suas implicações práticas. Muito bom. E tem também essa aqui, ó. Aí eu vou deixar para... E a Trindade, de Márcio Ribeiro. Vou Olha deixar... aí, ó, tem um irmão aqui dizendo, eu indico, o Carlos Coinonia está dizendo aqui, eu indico o Casamento e a Trindade de Márcio Ribeiro. Isso aí, ó. É isso aqui. Esse é o pastor Carlos, esse é um dos meus pastores. Um abraço, meu irmão. Amém. Esse livro aqui é pela Peregrino, mas tá saindo em outra editora agora? Não, é Peregrino ainda, não é isso? Só Peregrino. Só Peregrino. Então, se eu quiser adquirir essa obra aqui, eu vou lá no site da Peregrino e procuro. Não é isso? Está na Peregrino e para mim pode ser comigo, mas comigo vai ser mais trabalho porque tem que mandar para lá, né? Mas como nós temos uma parceria com o seminário, junto à igreja do irmão, então, se os irmãos tiverem interesse na obra, vocês também podem me contactar pelo WhatsApp e a gente pode estar enviando quando tiver algum módulo do curso de aconselhamento de vocês na igreja. Maravilha. Márcio, muito bom mesmo, viu? Aprendi bastante aqui em termos de realmente, assim, muita coisa fica um pouco solta, né, da nossa compreensão da Trindade. Conversando aqui com você, muita coisa me ajudou também a organizar na minha mente, né, fixar. O livro também é muito bom, o livro. Né, eu já dei uma olhada também. E realmente, assim, você organizou muita coisa e eu creio que a gente precisa, né? Até mesmo as pessoas não compreendem, né? Eu vou só lançar aqui uma pimentinha, mas a gente já está terminando o vídeo, né? Mas, assim, se as pessoas compreendessem corretamente a doutrina da Trindade e a importância que ela tem quando Deus diz façamos o homem imagem e semelhança e que o homem carrega a essência da Trindade, da compreensão e da necessidade de viver Trindade como comunidade e ao mesmo tempo no casamento, as pessoas entenderiam o quanto é problemático a ideia do casamento homossexual. Porque é o quê? São dois iguais. Né? Dois iguais. Ou seja,
duas pessoas que não estão se complementando. Não é a unidade da diversidade, aí é a unidade da igualdade, no sentido que não produz realmente nada além de algo que não foi vontade de Deus, né? Porque não produz vida. A unidade, a complementaridade do casal produz o quê? Produz vida, né? Produz procriação, vida, família, estrutura social, estrutura, né? O próprio Estado vem da família, vem do casamento, né? A própria ideia de Estado, a própria ideia de propriedade privada, individualidade, formação do caráter da criança, vem dessa ideia de pai e mãe. E, ou seja, essas distorções, elas são perversões que não refletem, de fato, a grandeza da doutrina da Trindade conforme a vontade de Deus. É verdade. Não é isso, irmão? Então, eu acho que se as pessoas entendessem mais... É verdade. Precisa de graça, sabedoria, né? Precisa que o Espírito realmente conceda graça. Porque, às vezes, o grande desafio é esse. A gente entende na cognição, na mente, mas isso para ir para a prática é outro desafio, né? A submissão, a liderança serva, né? Sempre pensar no outro e não em si mesmo, né? A gente vive num mundo extremamente egocêntrico, egoísta, é sempre eu primeiro. E a gente tem, pela palavra de Deus, temos que lutar contra essa proposta mundana, maligna, e resgatar a proposta do casamento, os seus papéis, sua unidade, sua comunhão, a partir do Deus Trino e a partir de Cristo e a Igreja. Amém. Que bom. Irmão, Deus abençoe sua vida, né? Fiquei muito feliz aí pelo seu aceite aí. A gente teve aí uma série de problemas, né? Mas, graças a Deus, deu certo. E a gente conseguiu falar sobre esse tema tão maravilhoso. Amém, pastor Lázaro. Estou ouvindo. Amém, meu irmão. Amém. Então, Deus abençoe, viu? Obrigado pela sua participação. Deus abençoe. Qualquer coisa, estamos à disposição da igreja do irmão. Nosso seminário também está à disposição da igreja, do irmão. Somos parceiros, estamos juntos. Amém, amém. Deus abençoe, meu irmão. Prazer, viu? Deus abençoe. Até mais, se Deus quiser. Um abraço. Amém. Tchau.